Fala galera, aqui é a Marcela, setorista de São Paulo aqui no Esporte News Mundo, e hoje estamos aqui mais um dia para a gente falar aí o que aconteceu nesses dias no São Paulo. E o assunto de hoje a gente vai falar aí de um pouco das novidades do mercado do clube. Então, bora lá. Como todo mundo sabe aí nessa última semana, o Benítez foi um que deu tchau para o São Paulo, né? Ele não fica mais, ele já saiu. Então, ele já não segue aí nessa temporada do São Paulo. O Bruno Alves também e o Orejuela foram as novidades aí do São Paulo nessa semana. O Bruno, que a gente imaginava, né, que ia de empréstimo para o Grêmio, mas ele vai rescindir o contrato com o São Paulo, né? Já o Orejuela não, o Orejuela ele vai em empréstimo, ele volta então para a equipe do Grêmio. Então, são mais duas baixas aí no elenco do São Paulo, o zagueiro e o lateral. A gente imaginava aí que possivelmente o Orejuela pudesse ficar e, né, ver o que poderia acontecer junto com o Igor Vinícius ali na lateral, mas não, o Orejuela é outro que também já está indo de empréstimo para o Grêmio. Então, os outros nomes que possivelmente vão sair é o Galeano e o Rodrigo Freitas, esses que ainda não saíram confirmadamente, né? Mas eles provavelmente já estão saindo do clube. E o Shailon, que saiu, o William, também, que não fica mais no São Paulo. O Lucas Perry, que está em empréstimo para o Náutico também. E o Rojas, que também já foi embora. Então, são alguns nomes aí no mercado assim do São Paulo que já movimentou aí para poder reformular o elenco, né? Então, as novidades aí são do Bruno Alves, que vai rescindir o contrato aí com o clube, porque ele não vai de empréstimo para o Grêmio, e o Orejuela também, que vai para lá, mas como empréstimo. E eu acho que também é válido falar sobre a renovação do Arboleda, porque também estava em uma dúvida, né? Que o Muricy já havia até dito que estava em conversas há muito tempo com o empresário do jogador, que ainda estava em uns trâmites aí meio complicados para poder renovar, mas o Arboleda renovou aí o contrato com o São Paulo, que na minha opinião é muito importante, né? Porque é um zagueiro que ajudou muito o clube nessa temporada, não só, né? Mas ele tem sido muito importante aí para a equipe do São Paulo. Então, Arboleda renovado, né? Então ele fica aí mais umas temporadas no clube. E também a gente vai falar aí dos jogadores que chegaram. Então, antes da gente falar do Rafinha, que foi o jogador o único até então, né, que foi anunciado pelo clube, a gente tem que falar aí do que está acontecendo nessa posição aí do Rafinha na lateral aí do São Paulo. A gente tem que entender como que está essa posição no São Paulo. Bom, a lateral do São Paulo, a lateral direita, foi um problema nessa temporada, né? Quando a equipe era comandada ali pelo Crespo, ele chegou a utilizar ali o Daniel Alves. Na lateral, tirou o Daniel do meia, foi para a lateral, a gente tinha até acompanhado aí Daniel ficar no meio, Daniel ficar na lateral, então foi aí um assunto que rendeu bastante. Mas ele foi um jogador ali que foi muito contestado, porque foi uma contratação muito cara, como a gente sabe, e ele não conseguiu render o esperado, e a sua saída já estava sendo, né, previsível. Então, desde que o Daniel saiu ali da posição, né, o último ali que era titular, ninguém conseguiu se consolidar. Então, o que o Crespo e o Rogério Ceni eles tinham ali como opções, tinham o Igor, Vinícius e o Orejuela. Só que eles ainda assim não apresentaram o esperado, eles não deram uma segurança tão firme para que eles pudessem ser titulares. Então, o colombiano que já foi emprestado, como a gente já falou aqui, e o Igor Vinícius, então, ele vai ter, né, que apresentar mais ainda para que ele possa ali provavelmente ser titular, porque o Rafinha chega, na minha opinião, para ser um titular, um possível titular, né? Mesmo com a idade, mas é um jogador aí que tem experiência. Se não me engano, ele teve aí 8 assistências com a última temporada com o Grêmio. Então, a gente tem que ver aí como que vai ser esse esquema aí, se o Rogério vai já chegar com o Rafinha como titular, mas é uma opção, né? Uma nova opção aí que o Rogério tenta aí
dissipar os problemas, né, para poder tentar tampar esses problemas, porque a posição na lateral direita foi um problema muito grande para o São Paulo nessa temporada. E o Jandrei, o goleiro Jandrei, que é um outro jogador também que está chegando, né? Na verdade, o São Paulo ainda não anunciou, mas nós aqui do Esporte News Mundo confirmamos que está tudo certo, né? Com o empresário do atleta, que está confirmado para poder o goleiro chegar, e provável que o São Paulo anuncie nos próximos dias aí, mas também é outro goleiro, que é outro jogador que chega para poder no gol ali, para poder, na verdade, vai fazer uma sombra ali no Volpi, porque, como a gente sabe, o goleiro o Volpi, ele teve uma temporada assim de altos e baixos. Ele chegou a ser contestado pela torcida, muitas vezes ele foi criticado na Copa do Brasil, contra o Fortaleza, no Brasileirão, em muitas partidas. Uma que me marcou assim bastante, que teve muita crítica, foi contra o Fluminense, que ele falhou. Então, assim, o Thiago, ele é um bom goleiro, mas ele passou aí por uma temporada muito contestada, com muitas críticas. O Jandrei, ele não tinha muito espaço no Santos, então acredito, assim, na minha opinião, que ele vai ter que apresentar muito aí, muito trabalho para poder tirar esse lugar, vamos dizer, do Volpi. Então, também é uma outra opção aí que chega para o Rogério. E o Alisson também, que vem do Grêmio, né? Ele está muito próximo de chegar no São Paulo. Ele está só aguardando a rescisão, esses processos que são um pouquinho mais demorados. Mas é um outro jogador aí que deve chegar nos próximos dias. Ele é um outro jogador que vem do Grêmio. Então a gente vê aí como é que tá o meio-campo do São Paulo. Tem o Igor Gomes, tem o Gabriel, o Benítez, que já saiu. Então, o São Paulo ele tem mais essa opção nessa posição, porque o Rogério, ele mesmo disse que ele queria encontrar jogadores que mudassem o perfil do elenco. Que nessa temporada a gente conseguiu ver que o elenco do São Paulo ele estava muito calado, que foram as próprias palavras do técnico Rogério, né? Então, o Alisson ele chega como uma outra opção. Então o Rogério ele vai ter diversas formas para montar. Tudo bem que o Rogério ele fez umas opções táticas diferentes ali nos últimos jogos, que também foi contestado pela torcida. Mas então ele vai ter mais um jogador aí para poder mexer nessa equipe, para poder ter mais liberdade de montar a equipe. A gente vai aguardar, a gente vai ver aí como que esses jogadores aí, o Jandrei, o Rafinha, o Alisson, vão ser utilizados pelo técnico. E também a gente não pode deixar aí que pode ser que tenha mais nesse mercado do São Paulo aí. A gente chegou a falar sobre os nomes de Wesley Moraes, o Douglas Costa também, mas ainda são jogadores que são vistos com negociações muito complexas, né, por conta dos valores, que o São Paulo a gente sabe que passa por uma grande crise financeira. Então são nomes aí que são complexos, né, mas foram nomes que foram ventilados no São Paulo, e algumas coisas ainda podem acontecer, né? Então a gente vai ficar de olho. E ainda assim, as possíveis trocas entre Pablo, Vitor Bueno, com algumas equipes, que esses dois jogadores estão, na verdade, na lista de dispensa, assim como o Bruno Alves, Orejuela. Então a gente ainda vai esperar o que pode acontecer, né? Então muitas coisas ainda podem acontecer no São Paulo. E a equipe do Rogério segue se reforçando, né, ainda nesse ano, para a próxima temporada, para poder responder aí algumas críticas dos torcedores que vinham pedindo muito mudança no elenco, saída de jogadores. Então a gente já pôde ver uma lista extensa de saída e algumas chegadas aí nesse ano, ainda de 2021, para que São Paulo possa aí, na próxima temporada, conquistar objetivos maiores e não passar um perrengue, né, vamos dizer assim, como foi nessa temporada. Então é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse. Não esqueçam de acompanhar tudo que acontece aí do São Paulo aqui no Esporte News Mundo. Você acessa lá esportenewsmundo.com.br/São Paulo para você ficar tudo informado sobre tudo que acontece no São Paulo. É isso, galera. Até a próxima.